Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Quero primeiramente desejar que as mais ricas bênçãos de Deus venham ser derramadas sobre a sua vida e sobre a sua casa. E estamos aí para mais um momento de reflexão, trazendo dentro da palavra de Deus. Já quero pedir a você que tem acompanhado nossos vídeos, venha comentar. Tenho sempre comentado para você que tem assistido temas sobre um assunto específico ou alguma coisa assim, para que venhamos aprender juntos dentro da palavra de Deus o que ela quer dizer, o que ela quer nos orientar, nos ensinar, mediante a cada tema a qual nós temos trazido aí no nosso canal. E através disso, nós estamos nessa noite para trazer mais um tema. Já quero pedir também a você que, se essa palavra falar contigo, que você venha ser canal de bênção para transmitir para outras pessoas que estão precisando também, ao qual todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós aumentamos a nossa fé, né? Então vamos lá, gente. Então o tema que nós trazemos hoje, nessa noite, é um tema polêmico, que diz assim: ritos de homens versus Evangelho de Cristo. Forma sem vida ou vida que transforma? Esse é o tema que nós trazemos nesse momento de reflexão de hoje. E é interessante a imagem aqui, né? A imagem relacionada a Adamão. Adamão aqui, por quê? Porque uma luva sem mão parece completa. Você vê os dedos ali, tudo, mas não tem vida. Assim são os ritos sem o Evangelho, sem a palavra. Aí lançamos uma pergunta, a qual eu creio que nós vamos ter a resposta nesse momento de reflexão. O que Deus recebe? A aparência da religião ou um coração rendido a Cristo, né? Então vamos lá. Vamos ali para o livro de Isaías, para começar a nossa reflexão nesse momento. Livro de Isaías, no capítulo 1, do versículo 11 ao 17. Livro de Isaías, do capítulo 1, do versículo 11 ao 17, que nos diz assim: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos e de carneiros, e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprender a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Forte esse texto ali no livro de Isaías. Então, assim, ele está trazendo ali no contexto, Judá, ele está mantendo os sacrifícios, festas, assembleias, mas ele vive na injustiça. Vive na injustiça. Ou seja, o rito versus evangelho. Então nós podemos fazer extrair do texto, uma exegese do texto, extrair o que o texto está querendo falar conosco.
Deus chama os rituais de peso, que nós temos visto ali no versículo 14, porque o coração está longe. Então, Deus chama os rituais de peso porque o coração está longe. Ou seja, for fazer uma ênfase profética em mishpat, ou seja, justiça, etesitaka, retidão, ali do versículo 17, ou seja, em tese, sem justiça e misericórdia, o culto vira um teatro, o culto vira uma encenação, vira exibição. E é isso que está trazendo nesse texto. Vamos dar uma olhadinha nessa mesma ótica no livro de Miqueias. Vamos dar uma olhadinha ali no livro de Miqueias, capítulo 6, do 6 ao 8. Livro de Miqueias, capítulo 6, do 6 ao 8, que nos diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei ao meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. E ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Ou seja, é uma pergunta retórica, né? É uma pergunta retórica. Com que me apresentarei ao Senhor? A resposta: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Não rejeita o culto, mas subordina o rito ao caráter. Vamos dar uma olhada ali no livro de Amós. Livro de Amós, capítulo 5, 21, 24. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Ou seja, não vai subir diante de Deus como algo bom, algo agradável. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Olha a rejeição de Deus, hein? Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ou seja, Deus detesta festas vazias e clama: corra, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Forma sem transformação e adoração. Ou seja, dentro ali de um diagnóstico dos profetas, ritos mais injustiça igual abominação. Essa é a matemática de Deus. Essa é a matemática do nosso Pai. Ritos mais injustiça igual abominação. Deus quer coração mais vida. Vamos dar uma olhada ali no livro de Mateus, indo ali para o Novo Testamento. Livro de Mateus, capítulo 15, do 1 ao 9. É a palavra de Deus que está ensinando. Livro de Mateus, capítulo 15, do 1 ao 9.
Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Esse é um versículo que muita gente devia ouvir hoje. Eu vou até repetir ele aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Seguimos. Versículo 5. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim, se não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. A tradição farisaica invalidando o mandamento de Deus. Olha só o que Jesus está falando. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É aí que nós entramos aí no nosso tema novamente. Ensinamentos de homens, preceitos de homens. Então assim, dentro desse contexto, os fariseus questionam os discípulos por não seguirem a paradoxes, ou seja, a tradição da lavagem ritual das mãos. Se a gente for fazer uma exegese do texto, ou seja, extrair o que o texto está querendo nos dizer, Jesus cita ali em Isaías 29:13, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. O caso de voto mostrava como tradições podiam anular o mandamento de pai e mãe. Então, ou seja, o princípio é, quando tradição substitui a palavra, ela se torna idolatria da forma. Quando a tradição substitui a palavra, ela se torna idolatria da forma. Jesus não é contra a ordem, liturgia ou costumes úteis. Ele confronta costumes que eclipsam o mandamento e o coração. É Jesus confrontando aí a religiosidade e a tradição dos fariseus. Vamos dar uma olhada ali no livro de Gálatas, capítulo 1, dos 6 ao 9. Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 9, que nos diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também, vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, outra palavra, outra escritura, além do que já recebestes, seja anátema. A palavra de Deus, ela é autossuficiente e completa. Tudo aquilo que ensina, que tira algo do texto ou acrescenta, isso é uma atitude herética, ou seja, que é derivada de heresia. Então, a palavra de Deus, ela é completa. Ela é completa. Então, não devemos tirar fora
o que tem acontecido muito, as pessoas hoje estão querendo, algumas pessoas estão querendo atualizar a Bíblia, deixando uma linguagem mais soft, mais leve, tirando os ensinamentos, as exortações, deixando um evangelho mais light, mais tranquilo, sem que você pode chegar a Jesus do jeito que quer, continuar do mesmo jeito. Mas nós sabemos que aquele que se entrega verdadeiramente a Cristo, ele muda, ele não fica da mesma forma, ele é transformado. Então, é isso que a palavra está nos dizendo. Ou seja, então, qualquer mensagem que acrescente pré-requisitos ao que Cristo realizou é outro evangelho. O evangelho é Cristo mais nada para justificação, depois Cristo mais fruto para a santificação. É a fé que atua pelo amor. Vamos dar uma olhada ali no livro de Colossenses? É a palavra falando, viu? Não é eu não. Eu sempre digo que às vezes tem palavras que as pessoas não gostam de ouvir. Não gostam, porque confronta as suas próprias vontades. Mas é a palavra de Deus. Então, é como eu brinco. Não gostou? Reclama com Deus. Fala com Deus. Briga com Deus. Eu acho que você não vai ganhar, mas tudo bem. Livro de Colossenses, capítulo 2, do 16 ao 23. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16 ao 23. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estar mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se viveis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, ali no versículo 16 e 17, para a gente dar uma analisada, 16 e 17, não deixe que ninguém os julgue por comida, bebida e festas. Essas coisas são sombra, a realidade é Cristo. Elementos do mundo, ali no versículo 20, regramentos que parecem espirituais, parece. Versículo 23, tem aparência de sabedoria, mas não é, e não tem valor contra a carne. Ou seja, é uma religião autoimposta e não tem valor contra a carne. Vamos dar uma olhada ali no livro de Hebreus. Parece um pouco complexo, mas a mensagem é bem clara, fazendo uma análise de rito,
do que colabora o homem, da ótica do homem e da ótica de Deus. Coisas bem distantes uma da outra. Livro de Hebreus, capítulo 10, do 1 ao 14. Livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao 14. 10, 1, 14. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para que fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos, e oblações pelo pecado, não quiseste nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, falando de Jesus Cristo. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só ablação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ou seja, a lei e seus ritos eram sombra. Cristo, substância. Ou seja, ali, como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ali no versículo 14. Na cruz, Jesus declarou: Tetelestai, está consumado. Que está ali em João 19:30. Voltar às sombras é retrocesso espiritual. Voltar às sombras é retrocesso espiritual. Esses dias nós trouxemos uma palavra de reflexão sobre o tema é quando Deus diz basta. Não retroceda. Por mais que esteja difícil, não retroceda. Vamos dar uma olhada ali no livro de João, capítulo 4, do 23 ao 24. Livro de João, capítulo 4, 23, 24. Hoje nós estamos lendo Bíblia. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Como? Em espírito e verdade. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e verdade. Essa é aquela passagem da mulher samaritana. Então, assim, a palavra de Deus está dizendo sobre a verdade. Adorar de verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. E o espírito age na verdade.
Então não tem mentira com Deus, não tem mentira com o Espírito Santo, não tem. Adoradores em espírito, ou seja, pneuma, em verdade, nem monte, nem rito, nem monte, nem rito garante aceitação. Tem gente que vive no monte. Vive no monte. Só falta colocar uma casa no monte. Não estou criticando quem vai no monte. Estou dizendo que tem pessoas que vivem no monte, mas Cristo não vive verdadeiramente dentro dela. É isso que eu estou falando. Eu já fui em monte. É uma experiência incrível. E nem rito garante aceitação. O que garante aceitação é Cristo. E Cristo faz assim. Vamos ali para o livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 e 2. Romanos 12. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não ser, ou seja, conformado com esse mundo, mas sede transformado pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o culto racional espiritual é vida inteira entregue e renovada pela palavra. Tem gente que tem preguiça de ler a palavra. Tem gente que coloca suas deduções, as suas experiências acima da palavra. Nós sabemos que a doutrina, ela gera uma experiência, ou seja, o ensinamento gera uma experiência. Mas a nossa experiência não pode gerar uma doutrina, não pode gerar um ensinamento. Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. Podemos pegar a base? Podemos. Mas não podemos navegar em uma experiência e deixar de lado a doutrina da palavra. Então, ou seja, o culto racional, o culto espiritual é uma vinculação de uma vida inteira entregue e renovada pela palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Hoje nós vamos passar de meia hora. Livro de Tiago, capítulo 1. Capítulo 1. Muitas das vezes nós ficamos 1h30 assistindo um filme, né? Também. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião dessa pessoa é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Eu vou repetir 2 vezes isso aqui. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Qual que é a religião pura e imaculada para com Deus? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, religião pura, refrear a língua, visitar órfãos e viúvas e guardar-se da corrupção, piedade prática e não pose religiosa. Sua pose não vai fazer diferença de nada. A minha pose não vai fazer diferença de nada para Cristo. Vamos ali, que a palavra está moendo.
Livro de Efésios, capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Nós não somos salvos por tradição, igual a algumas denominações pregam. Nós não somos salvos por tradições. E não somos salvos por obras, para que a gente venha se vangloriar dos nossos atos. Nós somos salvos por meio da fé, mediante a graça. Pela graça, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, não é nosso. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É a palavra. Se eu não gostei ou você não gostou, é a palavra. É o que está dizendo. É a palavra de Deus. Ah, mas eu sou uma pessoa de bom coração, eu ajudo as pessoas, eu ajudo. Você ajuda. Só que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E não é algo que é de nós. É dom de Deus. Acabou. Então assim, salvos pela graça, mediante a fé, não por obras. Ou seja, criados para boas obras. Fruto, não moeda de troca. Então, através dessa reflexão, nós podemos fazer até como se fosse uma estrutura homilética, vamos colocar assim. E de repente nós podemos colocar 4 pontos aqui. Denúncia profética. Deus rejeita ritos sem justiça. 2. Choque com Jesus. Tradição humana substituindo mandamentos. 3. Correção apostólica. Outro evangelho. Autorreligião e sombras. 4. Chamado ao culto vivo. Espírito e verdade. Vida como altar. Forte essa palavra. Então, através disso, como é que nós podemos fazer a aplicação de tudo que nós vimos até agora? Então vamos colocar em 4 pontos também. Rito de homem versus evangelho. Primeiro, coração. Isso me leva a amar Jesus e ao próximo. Ou só me faz parecer piedoso? É uma pergunta. Coração. Isso me leva a amar Jesus e ao próximo. Ali que diz em Mateus 22, do 37 ao 40. Isso me leva a amar Jesus e ao próximo? Ou só me faz parecer piedoso? 2. Cruz. Isso aponta para a obra completa de Cristo ou cria pré-requisitos para Deus me aceitar? Comunhão. Isso serve à igreja e os pobres, ali que dizem de Tiago, capítulo 1, versículo 27, ou me torna crítico e soberbo? 4. Caráter. Isso produz fruto do Espírito ou apenas performance externa? Podemos colocar também algumas práticas, vamos colocar assim, de lideranças ou pastorais, por exemplo, sem legalismo, com evangelho, sem legalismo, com evangelho.
Meio de graça: palavra, oração, ceia, batismo. Ordenado por Cristo, praticado pela fé, não como amuleto. Tem uma expressão que diz, como é que fala? Eu esqueci a pronúncia. Bom, quando eu lembrar eu falo. Fugiu. Tradições úteis: horário, liturgia, vestes. Pode servir à ordem, mas nunca substituir a palavra, nem virar padrão de santidade. Aqui eu vou entrar num assunto. Hoje existem igrejas, eu vou falar a igreja instituição. Eu sempre friso isso, que tem diferença a igreja de Cristo e a igreja instituição. Para todo tipo de gosto. Tem aquele que não pode barba, tem aquele que pode barba, tem aquele que só pode o bigode, tem aquele que não pode calção, tem aquele que só pode saia, tem aquele que não pode calça, tem aquele que não pode adornos, tem aquele que é proibido na parte do adorno. Então hoje tem igreja para todos os gostos, para todos os tipos de gostos. Nós temos feito uma leitura dentro da palavra, nós temos feito uma reflexão dentro da palavra, e nós temos extraído aqui qual o ponto central? O Evangelho. Tem que estar de acordo com o Evangelho. Então tem coisas as quais que se você for perguntar para alguém, para que alguém venha te provar no texto bíblico sobre aquilo, não vai. Mas também não critique aquele lugar, certo? Se você não está se sentindo bem, vá no lugar que você se sinta bem pela palavra. Tem um ditado que diz: não busque a igreja mais próxima da sua casa, busque a igreja mais próxima da palavra. E que não seja exclusivista. Que só quem está ali dentro daquela dominação é que vai ser salvo. Nós já vimos que não. Mas vamos lá. Se for, a gente embala aqui. Discernimento contínuo. Revisar costumes da comunidade à luz de Mateus 15 e Colossenses 2. Então, práticas pastorais sem legalismo e com o evangelho. E aí tem um chamado nessa reflexão. Tem um chamado. Aos cansados do peso religioso, venha a Cristo. Ele é descanso. Peso religioso. Peso religioso. Eu não falei errado. Peso religioso. Nós já temos o nosso fardo e tem pessoas que colocam o fardo mais pesado em cima do fardo. Aí fica pesado mesmo. Só que é colocado uma coisa que é derivada de um rito de homens, que você não acha na palavra de Deus. Tudo é do diabo. Tudo. É mais vangloriado indiretamente o diabo do que Deus. Isso aqui é do diabo, isso aqui é do diabo, isso aqui é do diabo. Tudo é o Satanás. Então os cansados do peso religioso, vem a Cristo. Ele é descanso. Chamado aos religiosos sem novo nascimento. Tem pessoas que estão faz muito tempo dentro de templos, até servindo o templo. E elas, como o templo, não tem mais praticamente quase nada dentro delas. Virou algo automatizado. Então, aos religiosos sem novo nascimento, abandone essa religião autoimposta e confiai somente a Jesus para a justificação. Chamado à liderança, podar tradições que abafam a graça,
ensinar um evangelho que liberta e transforma. É o evangelho que liberta e transforma. Não é o rito de homens, não é. Não é aquilo que o homem impõe que vai transformar. O que transforma é o evangelho. Autêntico, ensinar o evangelho autêntico, a palavra nua e crua, limpa. Com isso nós podemos chegar a uma conclusão. É um tema forte, polêmico. Muitas pessoas podem questionar, não, eu não concordo. Palavra é palavra, a palavra ela é única. Não tem como nós transformarmos a palavra. Ritos de homens maquiam, o evangelho ressuscita. Rito de homem maqueia, o evangelho ressuscita. Rito exige, faça para ser aceito. O evangelho anuncia, feito, creia e viva. Que a nossa igreja seja cheio do Espírito e da verdade, e não apenas de rotinas. A rotina fica de lado. Cheio do Espírito e da verdade, não apenas de rotina. Amém? Então que através dessa palavra, dessa reflexão, que nós venhamos a pedir a Deus, até através de uma oração, né? Senhor, livra-nos da religião autoimposta. Tira de vós a vaidade dos ritos. Enche-nos do teu Espírito. Faz-nos amar a tua palavra. Tua palavra. Confiar na obra consumada de Cristo. E viver em quê? Na justiça, misericórdia e humildade. Amém. É isso que Deus quer, que nós vivemos o Evangelho. E não ritos de homens. Amém? Então é isso. Chegamos, hoje nós batemos o recorde, 42 minutos. Mas é um tema, daria para ir estender mais. Mas é um tema que impacta, confronta, bate duro, bate firme. E essa é a palavra. Não é para massagear ego, não. É para nos moer e fazer a gente ser pessoas melhores. Não para servir homens. Não para ser bem vistos por homens, mas para ser bem visto por Deus. Porque tem pessoas que são bem vistas por homens. Tem pessoas que diante dos homens são uma coisa, mas elas, quando elas estão sozinhas, elas são outras. Só que ela nunca está sozinha, porque Deus está vendo tudo. Amém? Pessoal, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Que Deus venha falar com você ainda mais através dessa palavra, que falou poderosamente comigo. E é como eu digo, seja um canal de bênção, se falou contigo, se falou, se fez algo em você essa palavra, eu creio que falou, porque a palavra ela mexe com a gente. Compartilhe com alguém, com uma pessoa que está passando por lutas assim. Infelizmente é constante, para que as pessoas não venham se aprisionar em ritos de homens e deixar o evangelho verdadeiro de Cristo de lado. Seja um canal de bênção. Amém? Desejo a você que Deus te abençoe poderosamente, você e a sua família. E eu quero convidar você a estar conosco no nosso próximo momento de reflexão. E eu creio que Deus vai nos trazer mais uma palavra, mais uma reflexão dentro de um tema forte e poderoso, o qual vai esclarecer muito a nossa mente. Fica com Deus e te encontro no próximo momento de reflexão. Fique na paz do Senhor Jesus.